Nunca achei que um mês pudesse mudar o curso de uma vida inteira. Mas foi exatamente isso que aconteceu há 10 anos, quando eu tinha apenas 17, em um verão quente cheio de promessas em Florianópolis. Lembro do cheiro do mar logo cedo, do som das ondas quebrando suaves na areia e da luz dourada que fazia tudo parecer mágico. Eu estava passando férias com meus pais, uma pausa da rotina escolar e das pressões que nem pareciam tão grandes na época, mas que me sufocavam. Foi ali, entre manhãs preguiçosas e tardes coloridas, que eu conheci o Pedro. Não sei ao certo se foi o jeito como ele sorria, meio tímido, meio sarcástico, ou se foram as conversas inesperadamente profundas que tivemos logo nos primeiros dias. Ele era um daqueles garotos difíceis de esquecer, gentil sem ser meloso, engraçado sem forçar, e com um olhar que parecia enxergar além da superfície. Nos conhecemos em uma pequena livraria perto da praia. Eu estava folheando um livro de poesia quando ele comentou sobre o autor por cima do meu ombro. A conversa deslizou naturalmente, como se já nos conhecêssemos de antes. Em poucos dias, estávamos passando horas juntos, caminhando pelas pedras no fim da praia, tomando sorvete derretendo no calor e rindo de coisas bobas que só faziam sentido entre nós dois. Não houve beijos, nem promessas. Só aquela conexão intensa e leve ao mesmo tempo, como uma música boa tocando de fundo, que você não quer que acabe. Pedro falava dos sonhos dele com uma paixão que me deixava encantada. Eu, pela primeira vez, sentia que alguém realmente me escutava. E então, ele partiu. Sem drama. A família dele teve que voltar antes do previsto. Nos despedimos com um abraço longo, silencioso. Ele disse: "A gente ainda vai se encontrar por aí." E eu, boba, acreditei. Depois disso, nunca mais o vi. Tentei encontrá-lo. Claro. Pesquisei nas redes sociais, procurei pelo sobrenome dele, até voltei na mesma livraria no verão seguinte, na esperança de reencontrá-lo por acaso. Nada. Pedro sumiu como aquelas ondas suaves que quebram e desaparecem, deixando apenas a espuma e a memória. Mas, mesmo depois de todos esses anos, e tantas outras histórias, pessoas, encontros e desencontros, ele nunca saiu completamente de mim. Às vezes, um cheiro, uma música, ou até o som de uma risada me levava direto de volta àquele verão. Aquele mês. E agora, 10 anos depois, estou de volta em Florianópolis. Por acaso, por destino, ou talvez só por saudade. E é aqui que tudo recomeça. Foi numa tarde abafada, dessas em que o calor parece grudar na pele, que eu o vi pela primeira vez. Eu estava sozinha, como sempre gostava de ficar, escondida entre as prateleiras de uma livraria pequena e charmosa perto da orla. Era meu refúgio. Aquele cheiro de papel antigo e o som suave de um ventilador girando no teto me faziam esquecer que eu era uma adolescente deslocada, com mais livros do que amigos. Estava com um exemplar de Clarice Lispector nas mãos quando ouvi uma voz às minhas costas dizer: "Esse aí tem frases que grudam na alma, né?" Virei devagar e dei de cara com ele. Camiseta branca simples, cabelo bagunçado pelo vento e aquele sorriso, um pouco torto, quase como se estivesse pedindo desculpa por existir. Respondi algo tímido, nem lembro que, mas sei que, dali em diante, começamos a conversar como se fossemos velhos conhecidos. O nome dele era Pedro. Disse que estava na cidade com os pais, que moravam no interior de São Paulo. Eu comentei que também estava de férias e que vinha todos os anos. Quando dei por mim, estávamos sentados no chão da livraria, cercados de livros abertos, falando sobre música, cinema antigo, sonhos e medos que eu nunca tinha coragem de dividir com ninguém. Nas tardes seguintes, sem combinar, nos encontrávamos de novo, primeiro na livraria, depois em uma cafeteria ao lado da praia. Era como se o universo estivesse conspirando para manter nossos caminhos cruzados. Lembro da primeira vez que caminhamos juntos pela areia ao entardecer. O céu estava pintado de laranja e rosa, e ele falava com paixão sobre querer ser fotógrafo, capturar sentimentos com a lente. Eu contei sobre meu desejo secreto de ser escritora, mesmo que ninguém nunca tivesse lido nada meu. "Você tem olhos de quem carrega histórias dentro", ele disse. E naquele momento, eu me senti vista como nunca antes. Não havia pressa entre nós. Nada de promessas apressadas ou toques desesperados. Era tudo simples, natural. Havia uma intimidade diferente, mãos que se esbarravam, risadas que escapavam fáceis, e silêncios confortáveis.
Caminhávamos pela praia à noite, os pés na água gelada e as estrelas brilhando acima como cúmplices de algo bonito, mas frágil. Uma noite, sentados numa pedra beira-mar, ele me contou que se sentia perdido com o futuro, que não sabia se estava tomando as decisões certas. E eu, com o coração acelerado, coloquei minha mão sobre a dele. Não foi um gesto romântico, foi quase um pedido silencioso para que aquele instante nunca acabasse. Nunca nos beijamos. Nem uma vez. E, estranhamente, isso fazia tudo parecer ainda mais puro, mais real. Era como se nosso laço estivesse acima do físico. Uma conexão feita de almas, e não só de corpos. Hoje, olhando para trás, percebo quanto aquele mês foi diferente de qualquer outro. Como se tivéssemos vivido uma história paralela, fora do tempo real. Uma bolha onde tudo era leve, intenso e verdadeiro. E quando ele partiu, do jeito abrupto que a vida às vezes decide fazer, ele levou uma parte de mim. E deixou uma parte dele, que nunca foi embora. Foi no início de uma manhã nublada que tudo mudou. Eu já sentia que os dias estavam ficando mais curtos, e o verão, antes tão quente e cheio de promessas, começava a dar sinais de despedida. Mas eu não esperava que ele fosse embora tão de repente. Pedro apareceu na cafeteria onde costumávamos nos encontrar, mas seu sorriso estava diferente. Tenso. Forçado. Seus olhos procuravam os meus como se não soubessem por onde começar. Meu pai recebeu uma proposta de trabalho. Precisamos voltar hoje, ele disse, quase sussurrando. Hoje? Como assim hoje? Senti como se o chão tivesse se movido sob meus pés. Nem tive tempo de preparar uma reação, uma frase, um plano para evitar que aquilo acontecesse. Nos sentamos, e tudo foi dito com poucos gestos. Ele segurou minha mão com força. Prometeu que iríamos nos escrever, que me encontraria de novo, que aquilo não era um fim, era só uma pausa. Eu queria acreditar. E, no fundo, acreditei. Trocamos nossos números de telefone, anotações apressadas em pedaços de guardanapo. Ele me deu um livro com uma dedicatória curta, mas que até hoje lembro de cor. Para a menina que me fez acreditar em silêncio compartilhado. Nos vemos por aí. O carro dele partiu naquela tarde, e eu fiquei ali, parada na frente da pousada, com um nó na garganta e a alma suspensa. Nos primeiros dias, escrevi mensagens que nunca enviei. Esperei respostas que nunca chegaram. O número que ele me deu parecia ter sido digitado errado. Eu ligava e dava fora de área, ou caía direto na caixa postal. Tentei encontrá-lo nas redes sociais, mas Pedro tinha um nome comum demais. Havia centenas de Pedros. Nenhum com o mesmo olhar que eu lembrava. Nenhum com o mesmo sorriso. Escrevi cartas para ele. Muitas. Algumas com páginas e páginas contando sobre o meu dia, os sentimentos que não consegui mostrar na despedida, as saudades que cresciam como uma dor física. Mas nunca tive coragem de enviar. Eram mais minhas do que dele. Minhas formas de manter viva uma conexão que, aos poucos, a realidade apagava. O tempo passou. Terminei o ensino médio, entrei na faculdade, conheci outras pessoas. Me apaixonei, me desiludi, tentei de novo. Mas, em cada olhar que cruzava, eu procurava algo de Pedro. Aquele brilho nos olhos quando falava de fotografia. Aquela calma que me fazia sentir segura. Nenhum dos outros teve aquilo. Nenhum fez meu coração disparar e se acalmar ao mesmo tempo. Às vezes me perguntava se tudo aquilo tinha sido tão intenso só para mim. Se ele lembrava de mim como eu lembrava dele. Se aquele mês de verão ainda existia, em algum cantinho escondido da memória dele. Outras vezes, duvidava até da realidade do que vivemos. Talvez tenha sido só um capítulo pequeno na história dele. Mas, para mim, foi um livro inteiro. Um daqueles que você termina e não consegue esquecer nunca mais. Os anos seguiram seu curso. E eu também. Mas toda vez que voltava àquela cidade, como estou agora, sentia um frio na barriga, como se algo estivesse prestes a acontecer. Talvez porque, no fundo, eu nunca aceitei aquele silêncio como final. O tempo tem um jeito estranho de passar. Às vezes, ele voa como se quisesse apagar tudo. E outras vezes ele arrasta os dias como quem insiste em lembrar. E mesmo com todos os compromissos, mudanças e pessoas novas na minha vida, Pedro continuava ali. Silencioso. Invisível. Presente.
Não era todos os dias, mas a cada poucos meses ele voltava à minha mente como um vento inesperado, soprando memórias que eu jurava ter guardado. Um cheiro de café fresco, uma música antiga tocando no rádio, ou um pôr do sol alaranjado me puxavam direto de volta para aquele verão. E ele estava lá, em cada detalhe. Às vezes, eu o via nas ruas, ou achava que via. Um rapaz de costas com a mesma postura, alguém com a mesma risada abafada, ou até um estranho que segurava um livro como ele costumava segurar. Por segundos, meu coração acelerava, como se meu corpo reconhecesse antes da razão me lembrar que era impossível. Tinha noites em que sonhava com ele. Sonhos simples, nada grandiosos. Estávamos sentados no chão da mesma livraria, ou caminhando de novo pela praia. E eu acordava com aquela sensação estranha de ter vivido algo que não era só memória, mas saudade acumulada. Teve uma época em que procurei por ele na internet com mais frequência. Digitava o nome completo, o que ele me disse uma única vez, e filtrava tudo que podia. LinkedIn, Facebook, Instagram. Nada. Nenhuma pista concreta. O nome era comum demais, e ele parecia ter desaparecido do mundo digital. Comecei a achar que talvez ele nunca tivesse tido redes sociais. Ou que usava outro nome online. Ou, quem sabe, ele só não queria ser encontrado. E, quando os pensamentos me invadiam de madrugada, eu me perguntava: será que ele se lembra de mim? Será que fui só uma memória simpática em meio a tantas outras daquele verão? Ou será que ele também carregava essa saudade muda, como eu? Tinha dias em que eu imaginava tudo: se ele estava casado, se tinha filhos, se morava em outro país, se era feliz. E, principalmente, se alguma vez, mesmo que só por um segundo, ele pensava em mim também. Essas perguntas me assombraram mais do que qualquer resposta poderia. Porque a dúvida tem um poder cruel. Ela constrói cenários que a realidade talvez nunca consiga confirmar ou negar. Mesmo assim, nunca falei dele para ninguém. Pedro era meu segredo. Meu ponto de silêncio. Meu amor que não coube no tempo. E por mais que eu tentasse seguir, a voz dele ainda sussurrava em algum canto da minha memória. Uma lembrança viva, esperando ser completada, ou encerrada. Voltar àquela cidade depois de tantos anos foi como abrir um velho livro esquecido na estante. Cada rua, cada cheiro, cada som parecia sussurrar lembranças que o tempo não conseguiu apagar. Eu tinha dito a mim mesma que era apenas uma viagem de descanso, uma pausa na rotina da vida adulta. Mas, no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Era uma tentativa de revisitar o lugar onde algo dentro de mim havia começado, ou talvez nunca tivesse terminado. Cheguei em uma tarde de domingo, com o céu nublado e o ar carregado de maresia. A pousada era diferente, mas a rua ainda era a mesma. Caminhei devagar, absorvendo cada detalhe como quem tenta capturar o passado com os olhos. Passei pela antiga livraria, agora transformada em uma loja de roupas, e pela praia onde costumávamos caminhar à noite. Sentei na areia por alguns minutos, ouvindo o barulho das ondas, como se esperasse ouvir também a voz dele, surgindo do vento. Depois de um tempo, decidi entrar em um pequeno café que não existia na época. Era acolhedor, com mesinhas de madeira rústica e uma vitrola tocando uma música antiga de Tom Jobim. Pedi um café preto e me sentei perto da janela, observando as pessoas passarem lá fora. Foi então que o vi. Ele estava a poucos metros de mim, de costas para o balcão, olhando o cardápio escrito a giz. Usava uma camisa clara, as mangas dobradas, e o cabelo um pouco mais curto do que eu lembrava, agora com alguns fios grisalhos nas laterais. Mas havia algo na postura, no jeito calmo de se mover, que me fez congelar. Quando ele virou, meu coração disparou. Era ele. Ou, pelo menos, alguém tão absurdamente parecido que meu corpo inteiro reagiu antes que minha mente pudesse processar. Pedro! Os mesmos olhos, agora com traços de maturidade. O mesmo olhar tranquilo, profundo, que parecia ver além das palavras. Ele não me viu. Ainda. Tentei me recompor. Meu coração batia descompassado. Minhas mãos tremiam ligeiramente sobre a xícara de café. 10 anos. Eu havia imaginado esse momento 1000 vezes. Em sonhos, em cartas que nunca enviei, em conversas silenciosas com o travesseiro. Mas agora que estava acontecendo, eu não sabia o que fazer. Deveria abordá-lo? E se não fosse ele? E se fosse?
E ele não me reconhecesse? Ou pior, e se me reconhecesse, mas não quisesse lembrar? Respirei fundo. Observei novamente. Ele agora falava com o atendente, sorrindo de um jeito que partiu meu peito. Era o mesmo sorriso. O mesmo Pedro. Não consegui ficar parada. Me levantei devagar, sentindo minhas pernas pesarem como chumbo. Dei 2 passos, ainda indecisa, quando ele virou-se com a bandeja nas mãos. Nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, que pareceu um universo inteiro, o tempo parou. Seus olhos se fixaram nos meus. E eu vi. Vi o momento exato em que ele me reconheceu. A bandeja tremeu em suas mãos, mas ele conseguiu apoiá-la na mesa ao lado. Ficamos nos olhando, estáticos, como se o passado inteiro passasse entre nós em silêncio. Então, ele sorriu. Aquele mesmo sorriso que eu guardei por tantos anos. É você, ele disse, num sussurro quase incrédulo. Eu não consegui falar nada. Apenas sorri. E naquele instante, entendi. Alguns reencontros não precisam de explicações. Só de coragem. Eu não sei exatamente quanto tempo ficamos ali, parados, nos olhando. Talvez segundos. Talvez minutos. Meu coração batia tão alto que parecia que todos no café podiam ouvir. E, ainda assim, eu me sentia estranhamente calma. Como se, depois de tanto tempo, tudo estivesse finalmente onde deveria estar. É você mesmo. Minha voz saiu mais fraca do que eu imaginava. Ele assentiu com um leve sorriso, os olhos brilhando com algo entre surpresa e emoção. Eu achei que nunca mais fosse te ver. Nos sentamos. Primeiro, em silêncio. As palavras vinham devagar, como se tivessem ficado presas por uma década inteira. Ele segurava a xícara de café como se precisasse de algo sólido para não se perder na emoção. Você tá diferente, ele disse, olhando para mim como se estivesse tentando reconstruir memórias no rosto que agora carregava traços adultos. Você também. Rimos, meio sem jeito. O tipo de riso que carrega nervosismo, alívio e incredulidade ao mesmo tempo. Achei que você tivesse me esquecido, ele disse, desviando o olhar por um instante. Nunca. Ele me olhou de volta, sério, intenso. Eu tentei te procurar. Algumas vezes. Mas, você sumiu. Nenhuma rede social. Nenhum número. Achei que tivesse seguido em frente. Senti um nó na garganta. Quantas vezes eu tinha pensado exatamente a mesma coisa? Quantas cartas guardei na gaveta, com medo de parecer boba? Eu também procurei por você, confessei. Por anos. Mas seu nome era tão comum. E eu não tinha certeza se você ainda estava no Brasil. Ele sorriu com tristeza. Eu fui para o sul, morar com minha mãe. Depois faculdade, trabalho. A vida foi me puxando. Mas sempre pensei em você. Especialmente quando escutava aquela música do Caetano que a gente ouvia naquela noite na praia. Eu ri, agora com lágrimas nos olhos. Eu não conseguia mais ouvir aquela música sem pensar em você. A conversa continuou. Aos poucos, o nervosismo deu lugar à familiaridade. Era como se as palavras finalmente estivessem livres, depois de anos esperando para serem ditas. Falamos de tudo. Do que aconteceu naquele verão, dos anos em silêncio, das tentativas frustradas de seguir em frente. Descobrimos que tínhamos estado mais próximos do que imaginávamos, frequentado os mesmos lugares, tido amigos em comum, quase nos cruzado mais de uma vez. Mas nunca no momento certo. Talvez agora seja o momento certo, ele disse, com uma voz baixa, mas firme. Nos levantamos e saímos do café. A cidade parecia igual e diferente ao mesmo tempo. Caminhamos pelas ruas de paralelepípedos como fazíamos antes, mas agora com outra maturidade, outro peso, e uma leveza nova também. Falamos por horas. Sobre sonhos que mudaram e outros que se mantiveram. Sobre as feridas que a vida causou e as cicatrizes que aprendemos a carregar com orgulho. Houve um momento, já perto do fim da tarde, em que ele segurou minha mão. Simplesmente. Como se fosse natural, inevitável. E, naquele gesto, senti tudo que ficou guardado por uma década inteira. Não havia pressa, nem promessas vazias. Apenas 2 corações que, por alguma razão que nem o tempo conseguiu apagar, ainda batiam na mesma frequência. Naquele dia, reencontrei Pedro.
Mas, mais do que isso, reencontrei uma parte de mim que eu achava ter se perdido para sempre. Sentamos em um banco na praça central. O sol já começava a se despedir por trás das árvores antigas. Havia um silêncio confortável entre nós, como se tudo o que precisava ser dito já estivesse no ar, leve, flutuando entre os olhares. Sabe, comecei, com um sorriso tímido, eu nunca te esqueci. E acho que, de alguma forma, acabei comparando todos os outros homens a você. Pedro virou o rosto devagar, surpreso, mas não chocado. Sério? Assenti. Nenhum me ouviu como você. Nenhum teve aquele jeito calmo de olhar o mundo. Nem aquele riso que parecia que vinha da alma. Ele riu, baixando o olhar, como se tentasse esconder a emoção. Engraçado, eu costumava reler aquele seu livro favorito, Dom Casmurro, todo ano. Era a minha forma de me lembrar de você. Até decorei trechos que você recitava em voz alta. Meus olhos se encheram d'água. Era surreal saber que, em silêncio, de longe, havíamos mantido viva uma lembrança que parecia tão frágil. Por que você nunca tentou me encontrar de novo? Perguntei. Ele respirou fundo. Acho que, com o tempo, achei que você já tivesse seguido com a vida. Não queria aparecer e atrapalhar. Mas nunca deixei de me perguntar, e se? Nos entreolhamos, ambos sentindo que ainda havia muito a viver, mas sem a pressa juvenil de antes. Acho que, podemos começar de novo? Ele perguntou. Sorri. Devagar. Sem expectativas. Sem pressa. Um café semana que vem. E uma caminhada no mês que vem. E depois a gente vê. Ele apertou levemente minha mão. E naquele instante, não importava o que o futuro reservava. O mais importante era que, depois de tudo, nossos caminhos tinham se cruzado de novo. E agora, estávamos prontos para andar lado a lado, passo a passo. Às vezes, penso que a vida escreve suas próprias histórias, mesmo quando a gente tenta seguir outro roteiro, como se certas páginas fossem apenas dobradas, não arrancadas, à espera do momento certo para serem lidas novamente. 10 anos se passaram desde aquele verão. Mudei de cidade, de hábitos, de planos. A menina de 17 anos que andava descalça pela areia, cheia de sonhos e incertezas, agora carrega cicatrizes, aprendizados e uma força que só o tempo dá. Mas uma coisa não mudou. A lembrança dele, que nunca saiu completamente de mim. Agora, sentada novamente nesse lugar, revendo o mesmo mar, percebo que algumas histórias de amor não acabam, apenas adormecem por um tempo. Elas se escondem nas entrelinhas do cotidiano, nos cheiros, nas músicas, nos silêncios. E, quando menos se espera, elas despertam. Com força, mas também com uma doçura madura, diferente daquela urgência juvenil. Rever Pedro não foi como um reencontro de novela. Foi real. Um misto de surpresa e reconhecimento. O mesmo sorriso calmo. Os olhos atentos. As palavras cuidadosas. Era ele. Ainda era ele. E o mais bonito foi perceber que, apesar dos anos, ele ainda sabia meu café favorito. E, mais importante do que isso, meu coração ainda o reconhecia como casa. Não sabemos o que o amanhã nos reserva. Talvez sejamos apenas um reencontro bonito. Ou talvez sejamos o começo de algo novo, mais forte, mais consciente. Mas, hoje, isso não importa. O que importa é que o tempo não apagou. Ele apenas pausou. E agora, finalmente, estamos prontos para continuar. Sem pressa, sem medo, com o coração aberto. Porque algumas histórias, mesmo depois de uma década, ainda sabem encontrar o caminho de volta.